Oração, ação, nosso momento, nosso grupo de estudos, nossa troca, nossa cooperação, nosso exercício de fraternidade. Sejam todas e todos muito bem-vindos para esse nosso momento. Espalhem, compartilhem sempre que vocês entenderem que pode ser útil para alguém. E apenas nessas situações. Muito bom estarmos juntos, muito bom partilharmos esse momento. Ainda mais para estudar, como temos estudado, O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Um dos grandes livros de sabedoria que o Alto trouxe para os homens. Não haja dúvida disso. Hoje estamos no capítulo 9 da terceira parte, que tem por título Lei da Igualdade. Vamos começar ele. Conversando hoje sobre a igualdade e a desigualdade, assunto que há muito tempo intriga as melhores mentes. Se Deus existe, imaginam todos aqueles que usam a sua razão para entender a vida. Se Deus existe e é justo, como pode ter criado seres tão diferentes? Onde está a justiça de Deus? Como aceitar um Deus justo, bom e todo-poderoso, se há tanta diferença entre as criaturas? Por quê? De onde vem essa diferença? Qual o papel dessa diferença no projeto pedagógico de Deus? Vamos lá? Muito bem, questão 803 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: todos os homens são iguais perante Deus? Essa é a base da nossa reflexão de hoje. A resposta dos espíritos é sim. Os espíritos encarnados e desencarnados tendem para um mesmo objetivo e Deus fez suas leis para todos. Quando o homem diz o sol brilha para todos, está dizendo uma verdade maior e mais abrangente do que imagina. Deus é justo, Deus é igual, para ser justo, é igual para com todas as suas criaturas. Igual na sua origem, igual no seu destino. Ah, mas e o caminho? Eis o que nós vamos refletir nessa noite. Deus é igual na origem das criaturas. Deus é igual no destino das criaturas. Isso pode ser admitido pela média dos pensadores. Mas e no caminho, e na vida, por que tanta diferença? Kardec comenta assim: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fragilidade e estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Vamos confrontar isso com a prática, no limite das nossas possibilidades, nessa noite de hoje. Questão 804. Por que Deus não concedeu a todos os homens as mesmas aptidões? Então, da pele para dentro, por que os seres são tão diferentes?
Deus criou todos os espíritos iguais, respondem os espíritos. Entretanto, aqueles que tiveram um número maior de encarnações são mais experientes. Numa escola, praticamente tudo se define pelo tempo de escola. Quem está mais tempo na escola sabe mais. Mas não exatamente tudo se define dessa forma, não é mesmo? Dois alunos estando com o mesmo tempo de escola terão aptidões diferentes. Vamos ver então o que dizem os espíritos na complementação da resposta. Aqueles que tiveram um número maior de encarnações são mais experientes. Efetivamente, isso explica boa parte das diferenças. Algumas crianças, todos nós, de alguma forma, nascemos com aptidões únicas, próprias. E isso só pode ser compreendido diante de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus que criou igualmente todos os espíritos, com a compreensão das vidas sucessivas. Alguém que mostra aptidão para música, ou para os esportes, ou para matemática, ou para engenharia, mais do que os outros, mais do que um irmão, mais do que um irmão gêmeo, tendo então basicamente o mesmo corpo, basicamente as mesmas experiências familiares, como pode haver tanta diversidade? Porque os espíritos não foram criados no berço. No berço foi criado apenas, no útero da mãe foi criado apenas o corpo. O espírito que habita esse corpo já teve inúmeras experiências, e nessas inúmeras experiências, claro, desenvolveu inúmeras aptidões e em graus diferentes. Então, aqueles que tiveram um número maior de encarnações são mais experientes, e a diversidade vem dessas experiências. Assim, a diferença entre eles está na desigualdade da experiência adquirida e na vontade com que trabalham. Vontade esta que constitui o livre-arbítrio. Somos livres para querer trabalhar mais e menos, manifestando boa vontade ou má vontade. Não é? É por isso, dizem os espíritos, que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes garante aptidões diversas. A variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa contribuir para a execução dos projetos da providência. Porque o progresso, as realizações de Deus e as realizações humanas precisam da diversidade, não é? O que um não pode ou não sabe fazer, o outro sabe, o outro pode. É assim que todos têm um papel útil a desempenhar. Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, é necessário que habitantes de mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do nosso, venham habitá-lo para dar-lhes o exemplo. Então, a diversidade vem em razão da complementariedade dos talentos, das habilidades.
No campo do trabalho, isso é óbvio. Para construir um prédio, você precisa de 50 trabalhadores e não serão 50 trabalhadores iguais. Haverá o azulejista, o encanador, o eletricista, o mestre de obras, o pedreiro, o ajudante de pedreiro, o arquiteto, o engenheiro. Não é? Todo o progresso, toda a realização precisa da diversidade. Numa pesquisa científica, muitas vezes se agregam mestres, estudantes de áreas diferentes que se complementam. Além disso, dizem os espíritos, como todos os mundos são solidários entre si, é necessário que habitantes de mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do seu, venham habitá-lo para dar-lhes o exemplo. Então, são plantados, são inseridos nos mundos espíritos mais experientes para estimular, para ensinar, para curar essas coletividades. Em todos os tempos, em todas as culturas, sempre houve espíritos acima da média que foram colocados para cada coletividade como guias de crianças perdidas na mata, por exemplo, para que possam sofrer menos, aprender mais, com menos dor. Pergunta 805. Ao passar de um mundo superior a um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades já adquiridas? A resposta é sim. Já dissemos que o espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher antes de encarnar um corpo físico mais grosseiro ou uma posição mais precária do que aquelas que já teve, mas sempre para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. No Espiritismo, houve uma figura de um palestrante notável, que era conhecido como Gigante Deitado. Esse personagem, esse palestrante, tinha inúmeras doenças, era acamado, praticamente imobilizado do pescoço para baixo, pois ele fazia palestras e o seu veículo, com auxiliares, vinha até uma casa espírita e eles levavam uma cama adaptada que saía de dentro do veículo e que era, com diversos esforços, colocada no lugar, no púlpito, no palco, no lugar de fazer a palestra. Pois apenas ao colocar essa cama desse ser com tantas dores, com tantas limitações para conversar, e ele o fazia com grande humor e grande sabedoria, grande boa vontade, só a atitude dele, só o chegar até ali, já era uma lição imensa para a multidão dos queixosos e dos revoltados da vida. Como manter a queixa, como manter a revolta diante de um quadro como esse? Não é? Muito interessante isso. Às vezes, um espírito elevado se coloca numa posição restrita, em termos de beleza física, em termos de renda,
em termos de posição social. Veja Jesus, que escolheu para encarnar numa região desconsiderada de um país minúsculo e dominado pelo Império Romano. Por que ele não escolheu nascer em Roma, nas famílias privilegiadas, e ser um César? Só ele ter nascido nessa posição já mostra uma mensagem preciosa. Numa fazenda de escravos, a hierarquia humana colocava em primeiro lugar o senhor de engenho, assim há, o senhorzinho que ia estudar na Europa, a sinhazinha, o padre, o feitor, os escravos, e em último lugar, o preto velho, porque ele já não podia mais trabalhar nem render, não teria mais valor para os homens. Mas espiritualmente, nas situações de necessidade de todos, mesmo do padre, era a ele, preto velho, a ela, preta velha, que todos recorriam. O grande servidor eram eles. E como disse Jesus, quem quiser ser o maior, seja aquele que mais servir. Portanto, o maior entre eles, para além das ilusões dos homens, para além das hierarquias dos homens, era o mais simples, o mais humilde, o mais desconsiderado. Vejam como isso é forte. Será à toa que espíritos de grande envergadura, como Siddhartha Gautama, como Francisco de Assis, tenham encarnado em posições privilegiadas e deixado essas posições privilegiadas para viver como pobres, como miseráveis, como andarilhos, como João Batista, que comia gafanhotos, comia mel de abelha, vivia no deserto, coberto de peles de animais. Como Mahatma Gandhi, que mesmo tendo tido uma formação em direito na Inglaterra, abriu mão de tudo para viver na máxima simplicidade. Não nos iludamos com as hierarquias dos homens, mas busquemos a hierarquia de Deus. Não é? Então, comenta Kardec assim: assim, a diversidade das aptidões que existe entre os homens não tem relação com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento que cada um já alcançou como espírito durante as várias encarnações. E acrescentaríamos nós, com a natureza da tarefa e da missão que eles vêm cumprir na Terra. Portanto, continua Kardec, Deus não criou a desigualdade das faculdades ou aptidões, mas permitiu que os espíritos com diferentes graus de desenvolvimento, nos diferentes campos da evolução, ciência, filosofia, religião, estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar no progresso dos mais atrasados. Também permitiu esse contato para que os homens, tendo necessidades uns dos outros, olha que precioso isso, para permitir que os homens, tendo necessidade uns dos outros, compreendam e pratiquem a lei da caridade que deve uni-los. Somos, portanto, diferentes para cooperarmos,
Porque a cooperação na reprodução entre homens e mulheres, na economia entre ricos e pobres, no campo do trabalho entre as diferentes funções e profissões, por toda parte, porque as culturas, os países, as nacionalidades, as artes, vejam uma orquestra, quantos talentos diferentes, vejam no teatro, não é? Por toda parte, a diversidade ensina, estimula, exige a cooperação, e a cooperação é a base para o colocar-se no lugar dos outros, para o entendimento, para a confraternização. Que por sua vez, confraternização que é base para aprendermos a amar. A grande lei do universo, a grande finalidade pedagógica de Deus, com o projeto da criação. Muito feliz por avançarmos nesse ponto, por darmos abrirmos, estimularmos em cada um uma compreensão mais ampla, mais profunda de uma questão que, vista do ponto de vista da competição, da inveja, das guerras, das superioridades e inferioridades humanas, gera tanta violência, tanta exploração, tanta traição, tanto karma e tanta dor, consequentemente. Ao invés de fazer dor com a diferença, façamos cooperação, solidariedade e fraternidade. Muito bom que a terra toda aprenda essa lição. Entre judeus e palestinos, entre ucranianos e russos, entre raças diferentes, entre sexos diferentes. Vejam a tragédia do feminicídio que assola a humanidade. Entre gerações diferentes, toda a diferença estimula a cooperação, a compreensão, a empatia, a fraternidade. Que essa descoberta estimule, expanda, encoraje a todos para as riquezas imensas da vida que Deus nos trouxe a cada um de nós, individual e coletivamente. Que a terra toda se pacifique, confraternizando-se ao invés de guerreando. Paz e bem para todos. Vamos agora saudar os nossos colegas de classe nessa turma, os nossos amigos de grupo de estudo, que são sempre tão generosos, tão fraternos aqui, nesse espírito fundamental que nós vamos desenvolvendo aos poucos nesse grupo. Enir Cajazeira, Adelaide Dias, Marco Aurélio Trindade diz: um índio descerá de uma estrela e abraçará um preto velho. É muito bonito compreendermos a diversidade, amarmos a diversidade e amarmos através da diversidade. Muito legal, Marco Aurélio. É bem isso. Gugu Souza, dando um abraço carinhoso a todos, expressando sua gratidão. Mônica Silva, lembrando do nome do gigante deitado, a quem eu havia me referido pelo apelido, é o nome de Jerônimo Mendonça. Pesquise na internet, você vai se deliciar com a história desse homem. Lúcia Galvão, o gigante deitado, também lembrando do nome, Jerônimo Mendonça. Boa noite a todos
Sônia Bonfim, Mari Pereira, Enirca Jazeira, Andréa Santos, Anne, a Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados, vibrando pelas vítimas das guerras, pela paz mundial e pelas vítimas dos desastres climáticos. Jurema Martins, Mônica Silva, Maria José Sobral, Noêmia Félix, dando o seu boa noite a todos. Noêmia pedindo vibrações para uma série de amigos desencarnados e para uma amiga encarnada, que todos eles que estão nos corações das pessoas que expressaram e os que estão nos corações das pessoas que não expressaram, receba essa luz que aqui foi emitida, multiplicada e compartilhada. Aliás, compartilhe, se você entender que essa mensagem pode fazer sentido para mais pessoas. Lúcia Galvão expressando também o seu boa noite. Um prazer estar com todos aqui. Amanhã estaremos novamente ainda falando sobre as desigualdades. Amanhã sobre as desigualdades sociais. Falamos hoje sobre as desigualdades de aptidões, da pele para dentro. Agora vamos falar das desigualdades da pele para fora. Que assim seja. Um grande abraço a todos e até amanhã.